No final de fevereiro, o Ministério da Saúde divulgou a notificação do primeiro paciente de Covid-19 no Brasil. Mas, segundo um estudo do Instituto Oswaldo Cruz, o novo coronavírus chegou ao país quase um mês antes. Ou seja, o vírus circulou livremente em meio ao carnaval e outros eventos. A primeira morte aconteceu no dia 17 de março e, desde então, dezenas de milhares de brasileiros perderam a vida por conta do novo coronavírus. Para quem trabalha com a cobertura da pandemia, tem sido muito difícil falar de números que mudam de centenas em centenas de um dia para o outro. Falar de casos confirmados parece não causar tanto impacto, já que muita gente sequer tem acesso aos exames. Uma realidade que não é só brasileira, mas que aqui encontra proporções continentais. A ciência ainda não tem respostas definitivas sobre contágio e tratamento e ainda não temos previsões para um futuro em que a gente possa respirar sem medo. E não só respirar, né? Abraçar, celebrar, viver. No Sala de Convidados de hoje, a gente reflete sobre esses quase 4 meses de pandemia no Brasil. O colapso do sistema de saúde implica em colapso não de uma doença específica, mas de todas as doenças. O limite político-administrativo que a gente conhece, esse limite não é respeitado pelo vírus. Quando nós não temos vacina, a imunidade só pode ser pela aquisição ou pela exposição ao vírus. A adoção do lockdown antes teria reduzido em muito o número de casos e principalmente de casos graves. Conversando comigo hoje pela internet sobre o coronavírus no Brasil, o novo coronavírus no Brasil, Diego Ricardo Xavier, pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz e coordenador do Monitora Covid. Carlos Gadelha, coordenador de ações de prospecção da Fiocruz, e Alexandre Naime, chefe da infectologia Unesp. O programa de hoje foi excepcionalmente gravado e eu vou trazer as perguntas e comentários enviados para as nossas redes sociais ao longo da semana. Quantas mudanças um vírus pode impor ao mundo inteiro? E quanto tempo vamos levar para saber o suficiente e a pandemia acabar? Um inimigo invisível, uma ameaça microscópica que parou o mundo. Diante da pandemia no Brasil, o Ministério da Saúde passou a fazer um monitoramento diário. O primeiro caso do novo coronavírus no país foi registrado em São Paulo, no dia 25 de fevereiro. Buscando se antecipar ao caos anunciado para os hospitais, governo federal, governadores e prefeitos decretaram um estado de calamidade pública. A medida reduz a burocracia para a compra de equipamentos e insumos pelos gestores. Com a orientação do isolamento social, as ruas foram ficando vazias e estabelecimentos que prestam serviços não essenciais fecharam as portas. A população se recolheu. As medidas de quarentena e isolamento são decididas por estados e municípios. Com o passar dos meses, o cenário tem se agravado e o Brasil se tornou o epicentro da pandemia na América Latina. Para se ter uma ideia, o país ocupa a segunda posição mundial no número de casos diagnosticados, ficando atrás dos Estados Unidos. Em relação ao número de mortes, o Brasil está apenas atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Mas como entender de fato como e em qual velocidade a doença avança no Brasil e no mundo? O Instituto de Comunicação e Informação em Saúde, o ICIC da Fiocruz, lançou um sistema que agrupa e cruza dados sobre o novo coronavírus. É o Monitora Covid-19. A partir de gráficos e mapas, a ferramenta online permite monitorar a pandemia e sua tendência por estados e municípios brasileiros e fazer comparações com outros países. Toda a população tem acesso à pesquisa que reúne em uma única plataforma informações e até mesmo a movimentação nas cidades. Todo dia o usuário tem disponível todas as informações de casos e óbitos de Covid. E aqui para o Brasil a gente também está disponibilizando algumas informações sobre internação, algumas informações sobre síndrome respiratória aguda grave. Também tem dados de decretos, decretos de isolamento dos governos municipais e estaduais. A gente também tem dado de mobilidade do Google por estados. A gente tem dado de engarrafamento do Waze em algumas cidades. A gente tem também dados do Movit, que é um aplicativo de transporte urbano.
Outro aspecto que a ferramenta permite observar é como a pandemia, que no começo se concentrou nos grandes centros urbanos, está se interiorizando. Pesquisadores da Fiocruz, analisando dados de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, detectaram que nas últimas semanas, quase 70% das cidades, com até 50 mil habitantes, passaram a contar com casos de Covid-19. As pessoas saem de cidades maiores para cidades menores em busca de bens, mercadorias e serviços. Então, quando a gente fala de uma medida de isolamento numa cidade de porte populacional maior, a gente também está trazendo esse benefício para as cidades menores. Não é possível, não é viável que um prefeito ou que um governador tome algum tipo de medida de relaxamento sem consultar essas redes, porque as pessoas não vivem em localidades isoladas. O limite político-administrativo que a gente conhece e que as autoridades governamentais se pautam para planejamento, esse limite não é respeitado pelo vírus. O avanço do novo coronavírus em direção às cidades menores revela uma situação alarmante, em razão da menor disponibilidade e capacidade de seus serviços de saúde. Esses municípios pequenos, eles estão em outro tempo epidêmico, certo? A doença está começando a chegar lá, então a doença vai chegar, vai apresentar um pico de infecção e depois essas pessoas vão precisar de estabelecimentos de saúde, que geralmente essas cidades menores não têm. Se esses municípios pequenos tiverem um contágio aumentado, na hora que essa população precisar de atendimento, o atendimento não vai ser possível porque os municípios maiores já vão ter ocupado esses leitos. Gente, primeiramente, muito obrigada pela participação de vocês três, Diego, Alexandre, Dr. Gadelha. Muito obrigada pela presença, mesmo que à distância, de cada um de vocês. Diego, eu queria começar com você, trazendo aí um panorama pelo Monitora Covid, que é uma plataforma da Fiocruz, que nesse momento se mostra extremamente importante para a gente poder entender essa pandemia, né? Passados mais de 3 meses, eu queria saber como é que essa plataforma avalia essa pandemia e como é que funciona, né? Como é que a gente lida com dados tão dispersos e tão complexos para poder identificar como essa pandemia se dá no Brasil? A ideia dessa plataforma, como é uma doença nova, né? Então, e o ICICT trabalha com essa questão de fornecimento de informações e aplicativos, né, para análise. A gente foi recolher esses dados até para criar esse conhecimento sobre a doença, né? Então, a gente coletou esses dados por municípios, UFs, o país e outros países, né? E como a doença é nova, a perspectiva de comparação com outros países ajuda a gente a entender onde é que eles erraram e onde é que eles acertaram. E aí, nesse sentido, a gente pode tentar copiar o que foi corretamente aplicado e melhorar o que não foi, né? Então, o objetivo principal dessa plataforma era esse, e principalmente informar o cidadão, né? Então, esses dados estão lá disponíveis, qualquer pessoa pode estar acessando, pode estar baixando, inclusive a comunidade científica, né? É uma ferramenta que ajuda na disseminação de dados para a criação de modelos estatísticos, para cenários de previsão. Então, a ideia dessa plataforma é essa, criar conhecimento em relação à doença. Junto com isso, a gente vai fazendo algumas análises, né? Então, a gente apontou que a doença, quando a doença chegou, a gente apontou essa questão da interiorização, porque a doença chegou pelas principais cidades, e a gente já imaginava que, assim como em outros países, ela ia acabar apresentando esse fenômeno de interiorização das cidades maiores para as cidades menores, né? Então, a gente fez alguns estudos apontando essa questão, né, do processo epidêmico, e outras avaliações são realizadas ali dentro, né? Por exemplo, a gente tem dados sobre internação por síndrome respiratória aguda grave, que também é um indicador que ajuda a entender como é que está se dando a difusão de casos graves, né? E principalmente essa questão de deslocamento de pessoas em busca de serviços de saúde. E a situação que a gente tem hoje, depois de 3 meses, é uma situação bastante difícil, né? A gente tem os grandes centros com bastante casos e ensaiando essas medidas de relaxamento. A gente acredita que de fato é difícil, também do ponto de vista econômico, né, as pessoas ficarem 2, 3 meses isoladas, mas a gente também acredita que precisa existir um plano, uma estratégia para o relaxamento, e não somente tentar impor uma situação que antes a gente tinha, né, uma suposta normalidade que hoje não existe.
Então, quando a gente fala, não, então a gente precisa fazer o relaxamento, porque os casos hoje estão se estabilizando, em alguns lugares até diminuindo. A gente precisa de um plano para fazer esse relaxamento. Por exemplo, a gente precisa estar acompanhando os casos nossos quando está acontecendo, a gente precisa estar isolando contatos. Né? Nesse sentido, talvez ampliar um pouco, sair um pouco dessa esfera de cuidado mais intensivo, né? Como é o caso das UTIs, respiradores, e começar a voltar a debater a atenção básica, talvez seja um caminho interessante para a gente fazer uma medida de relaxamento de forma mais segura. Doutor Alexandre, a gente sabe que esse vírus nos traz uma série de desafios extremamente novos. Um deles é o fato da gente ver pessoas absolutamente assintomáticas, enquanto outras morrem rapidamente por conta do contato com o vírus. E aí eu pergunto a você, como é que a gente lida com esse novo coronavírus nessa perspectiva e diante desse número de mortos, né, que a gente vem lidando, apesar da proporção em termos de infecção não ser tão alta como a gente vê em outros países, né? O que esse desafio traz para a medicina e para a saúde hoje? Olha, falando do ponto de vista médico, essa, como qualquer outra epidemia, ela tem que ser encarada do ponto de vista sindrômico. É uma doença nova, é um vírus novo, que nós temos ferramentas diagnósticas imprecisas e ainda em melhora de desenvolvimento tecnológico, e também temos uma completa lacuna em relação ao tratamento específico. Não temos uma droga que consiga inibir a atividade antiviral, que é o sonho de qualquer infectologista, ou qualquer tipo de tratamento com anticorpos, ou mesmo algum tipo de prevenção com vacinas. Portanto, quando eu falo de diagnóstico sindrômico, significa uma adequada classificação do paciente em algumas situações clínicas que nos permitem monitorar esse paciente em termos de gravidade. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem dispneia, que é falta de ar, mais um aumento da frequência respiratória e mais alguns outros sinais e sintomas, eu enquadro ele como síndrome respiratória grave e vou seguindo. Mesmo que eu não tenha uma boa disponibilidade do teste padrão ouro, que é o PCR, que é o teste de biologia molecular, eu consigo com grande segurança, caso ele necessite, caso ele piore, caso ele vá se deteriorando, consigo dar a ele algum tipo de tratamento que vai evitar o óbito, seja por Covid, seja por qualquer outra doença que possa mimetizar a Covid grave, por exemplo, uma pneumonia bacteriana ou outra pneumonia viral, outra condição de clínica. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos, sim, de mais investimento, de mais ciência, de mais conhecimento, mas as ferramentas para que você tenha um cuidado adequado e diminua a mortalidade já existem. É como na dengue. Muitas vezes, você não precisa do teste. Se você fizer uma abordagem sindrômica, se você repor volume, se você suspeitar, você consegue salvar vidas. Então, do ponto de vista médico, eu estou dizendo, esse é o principal desafio, se criar uma educação médica continuada que nos permita reconhecer os casos sindrômicos. Eu falei da síndrome respiratória grave, mas na síndrome gripal, que é o quadro mais leve, né, a Covid leve, depois a gente pode discutir as classificações de Covid, se eu detecto um quadro gripal e isolo o caso gripal, mesmo que eu não teste, que seria o ideal, isolando essa pessoa, eu evito que se transmita o SARS-CoV ou qualquer outro vírus relacionado. Então, na minha opinião, esse é o principal desafio, se criar uma cultura de diagnóstico sindrômica na comunidade médica, para que mesmo com ferramentas imprecisas de diagnóstico que a gente tem no momento e lacunas no tratamento, a gente consiga fazer um enfrentamento melhor da epidemia. Vamos voltar, sim, depois a essa questão das classificações, que eu acho que isso é um serviço importante para quem está assistindo a gente, doutor Alexandre. Doutor Carlos Gadelha, a gente vê nesse momento, acho que como eu, pelo menos, não me lembro de ter visto, um olhar sobre o SUS, né? Nunca a importância do SUS foi tão reconhecida, mas é um grande desafio, né? Por onde realmente gerenciar tanta demanda e de que forma a gente pode realmente ter uma resposta do SUS e também trazer com esse momento os olhos da sociedade para a importância do Sistema Único de Saúde? Primeiro, eu gostaria aqui de agradecer e saudar o Canal Saúde. Nós estamos num tempo em que a informação e a informação baseada na ciência é vital, e o Canal Saúde presta um grande serviço à população brasileira e ao SUS, né? Eu vou até pegar a minha visão
mais macro, sou economista do desenvolvimento, não economista para reduzir os recursos, e sim economista para pensar o crescimento, a expansão, como é que a gente dá os direitos à população. Mas a minha visão, então, ela é um pouco mais macro. Eu vou tentar complementar os colegas, né? Na verdade, eu vou fazer até uma ponte, né? Quando se fala aqui dos aspectos sindrômicos que foram colocados aqui pelo Alexandre, a questão da informação colocada pelo Diego, na verdade, a gente está colocando o seguinte: olha, não adianta a gente ter um olhar apenas focado na doença e em um tipo de tratamento. Por exemplo, corona e UTI. Isto não resolve. Na verdade, a gente está mobilizando, da mesma forma que a síndrome é uma série de fatores que estão convergindo para levar a um diagnóstico, a gente tem um sistema. Então, a gente, neste momento, fica claro que esse sistema tem que operar. A gente, nos locais onde tem uma atenção básica bem organizada, a letalidade é muito menor. Então, eu acho que, neste momento, eu digo, o coronavírus, a pandemia, é como se fosse a ponta do iceberg que mostra as fragilidades e as necessidades que a gente tem de avançar. E aí, eu acho que os princípios do SUS, eles emergem com muita força, porque é o princípio da universalidade, da integralidade e da equidade. Não é razoável que, na Maré, a letalidade seja mais de 10 vezes, o último dado que eu vi é 13 vezes superior à da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ou mesmo ocorre em São Paulo, se pegar Brasilândia e Morumbi, e em diversas regiões do Brasil. Se a gente pega, por exemplo, o que está ocorrendo nas macro-regiões, como a região norte, frente a outras regiões. Então, revela que é importante investir em sistemas. E aí eu quero destacar 3 grandes sistemas que a gente tem, que essa pandemia mostra a necessidade da gente estar atento e não cair na solução fácil de apostar apenas numa bala mágica. Então, primeiro, sistema de saúde, envolvendo desde a atenção básica, não uma atenção básica como contenção, mas uma atenção básica como entrada em um sistema que garante a integralidade, que vai desde a atenção básica até o tratamento intensivo quando necessário. O coronavírus mostra isso muito claramente. A gente tem que ter uma atenção básica resolutiva, onde teve a prevenção e o próprio tratamento foi superior, até unidades de terapia intensiva que garantam equidade no acesso a tratamentos de alta complexidade que envolvam, por exemplo, respiradores. O segundo sistema que a gente tem que estar muito atento e que essa pandemia é o sistema de ciência, tecnologia e inovação. A gente tem que estar capacitado para analisar, processar, levantar dados, fazer previsão. Eu costumo dizer que a pandemia atual, ela revela também uma insuficiência do nosso sistema de ciência e tecnologia, que tem que ser reforçado. Eu estou falando isso em escala global e nacional, porque já haviam sintomas, já viu o ebola, o H1N1, o SARS, o MERS. Então, assim, fica muito claro que a necessidade de reforço e não de encolhimento, como hoje ocorre. 90% dos recursos da ciência e tecnologia, do FNDCT, do principal fundo, contingenciado. Então, este momento não é investir apenas numa pesquisa específica, mas é investir em pesquisas específicas para o coronavírus, mas no fortalecer o sistema de ciência. E o terceiro, que eu me dedico muito, podemos conversar depois, é o sistema produtivo e tecnológico. O Brasil não pode ter o grau de dependência. Hoje a gente viu na questão dos ventiladores, mas na área de fármaco, que é o que produz os princípios ativos para o tratamento, os futuros medicamentos para o tratamento, o Brasil depende de mais de 90% dos fármacos que o Brasil necessita. Na área de ventiladores, a dependência chega a 80%. Em máscaras, N95, 95% de dependência. Então, fica claro que a gente tem que também mudar o óculos, mudar o paradigma que a gente vê a saúde, e em vez de ver a saúde como restrição, é a saúde como oportunidade de desenvolvimento e como necessidade. Nós não podemos ter um SUS que garante direito universal e o direito à vida e sermos tão dependentes tecnologicamente. Quero até dizer, olha, a homenagem que a gente pode prestar aos profissionais de saúde, ao cidadão, é a gente ter capacidade tecnológica para nunca mais deixá-los
equipamento de proteção individual, sem os tratamentos adequados para o cidadão, sem a prevenção adequada. Então, esta pandemia ela não resolve as questões, ela coloca os antigos problemas que a gente tem que, neste momento, poder aprofundar numa estratégia de transformação. Aí, gente, eu tenho aqui algumas perguntas já da nossa audiência, pessoas que mandaram para a gente ao longo da semana várias dúvidas, mas antes eu queria que você trouxesse, doutora Alexandre, essa classificação da Covid, porque isso me parece também muito importante para quem está em casa entender quando é o momento de realmente se procurar uma assistência, né, ou até de se apavorar porque tem alguém no seu entorno com os sintomas da Covid. Então, a Covid, ela é uma doença que tem um espectro clínico, que tem uma variação de intensidade, né? A gente costuma brincar os 50 tons de Covid, né? Ela vai desde o famoso assintomático, o realmente assintomático, aquela pessoa que não vai ter absolutamente nada, que não vai ter o nariz escorrendo, que não vai ter febre, gira em torno entre 30% a 40% das pessoas que se expõem e acabam sendo contaminadas ao SARS-CoV-2, que é aquela situação, então, que você acaba colhendo o PCR, o exame do swab, o exame do cotonete, e vem o vírus, mas a pessoa não tem o sintoma. E é uma grande questão que não vamos entrar agora, mas talvez no decorrer aí, se ela transmite ou não, isso, e qual é o... Essa discussão agora, ela está super em voga, central, né? Porque é central, né? Porque realmente muitas pessoas estão assintomáticas e não se percebe necessariamente que o seu entorno vai ser infectado também, né? Acho que isso é uma coisa ótima para a gente discutir no momento seguinte. Então, tem esses assintomáticos reais, puros, vamos dizer assim, que são entre 30% a 40% das pessoas. Aí tem aqueles indivíduos que são pré-sintomáticos, eles estão começando a querer, tem o vírus, estão começando a fazer algum tipo de sintoma, ou também conhecidos como oligossintomáticos, que aí varia também entre 30% a 40%. Então, é o que a gente chama de Covid leve, ela abrange esse período, essa percentual grande, desde o indivíduo assintomático ou aquele indivíduo oligossintomático, pré-sintomático, que tem só o nariz escorrendo, só uma tosse leve, algo muito discreto, passando inclusive para o indivíduo com síndrome gripal propriamente dita, que é aquela pessoa com febre alta, com dor no corpo, com dor de garganta, espirrando, tossindo, que esse indivíduo é mais fácil de reconhecer, né, que é o que a gente discutiu um pouquinho antes sobre o diagnóstico sindrômico. E ainda dentro da Covid leve, incluindo toda essa variação imensa, pessoas inclusive com uma pneumonia leve, uma pneumonia viral leve, que não vão ter falta de ar, mas se por acaso você fizer uma tomografia, você vai encontrar menos de 25% de área de pulmão comprometida. Então, todo esse primeiro grupo que eu te falei chama Covid leve. 81% das pessoas com Covid têm esse tipo de manifestação, que entra então a grande maioria, que não precisam de hospitalização, que não precisam de oxigênio, e que somente repouso antitérmico, analgésico vai resolver. E aí, os outros 19% é o que a gente chama, então, de Covid grave. Dentro desse 19%, eu tenho 15% que são pessoas que vão desenvolver uma pneumonia de moderada a grave, que vão precisar de hospitalização, vão precisar de oxigênio, monitorização, mas elas ficam em enfermaria. E desse 19%, então 15% com pneumonia moderada ou grave, e 5%, infelizmente, que a gente chama de Covid crítica, que é aquele comprometimento pulmonar extremamente importante, que ultrapassa 75% de comprometimento na tomografia, e essa pessoa vai precisar de ventilação mecânica. Eu vou precisar uma alta taxa de oxigênio, que não é possível com outra forma que não seja com um tubo, e então essa pessoa vai ter sedada, ventilação mecânica e na UTI. Então, essas são a variação de tons da doença, né? E como o Carlos colocou muito bem, se eu tenho uma boa base na atenção primária à saúde, nas UBSs de reconhecimento, eu consigo entender, eu consigo diagnosticar essas pessoas previamente. Se precisar fazer uma internação precoce salva vidas, porque eu consigo oxigenar esse pulmão melhor, eu não vou evoluir tão frequentemente para uma intubação. Ou seja, funcionando o sistema de atenção primária, então tudo isso você tem uma menor taxa tanto de internação quanto de mortalidade. Então é assim que a gente enxerga a doença.
Diego, aí uma coisa muito importante que você trouxe, que o Monitora Covid consegue apontar com clareza, é a questão da interiorização, né? E o quanto é importante a gente ter esses dados para a gente realmente poder entender o funcionamento do SUS, principalmente, de forma regional, né? E como é que você estrutura realmente esse atendimento. E aí eu queria que você trouxesse um pouco sobre isso, como é que o Monitora hoje auxilia os gestores, né? Com que tipo de informações alimenta-se essa plataforma e que trazem realmente um auxílio para esse gestor, principalmente nas regiões mais interiorizadas do Brasil, que na maioria das vezes, ou que saem todas as vezes, não tem um setor, um hospital com uma UTI montada, por exemplo, para atender esses casos. O que acontece também com esse paciente que não pode ser atendido no interior e que acaba indo para as regiões com um atendimento de uma complexidade maior? Eu tenho reforçado muito, né, a gente, né, na Fiocruz, desde o início do processo epidêmico, é que a doença, ela se utiliza das redes, ela se utilizou, continua se utilizando das redes de conexões entre os municípios para avançar, né? Então, através dessas redes de conexão, ela vai avançando para o interior. E no sistema de saúde, no SUS, quanto mais complexo o procedimento, né, que é realizado, mais centralizado esses recursos estão em grandes cidades, em cidades polos. Nesse sentido, quando aumenta a complexidade do serviço de saúde que é utilizado, as pessoas precisam se deslocar para algumas cidades maiores. Não faz sentido que os 5.570 municípios tenham leito de UTI, respiradores e tudo isso. Então, o que acontece? Isso é distribuído de uma forma que a população desses municípios menores consigam chegar nesses municípios maiores, né? Nesse sentido, a gente tem observado que as atitudes que estão sendo tomadas, principalmente pelos gestores, eles não consideram essa rede, né? Isso, enfim, são vários aspectos que fizeram com que a gente chegasse nesse quadro, né? Uma falta de diretriz e liderança do governo federal, falta de diálogo, né, entre os municípios e entre os governantes estaduais. Então, a gente tem medidas unilaterais tomadas por municípios, muitas das vezes, que não consideram essa rede. Então, se a gente for pensar, por exemplo, o exemplo do Rio de Janeiro, né? O município, a capital do Rio de Janeiro, atende municípios do entorno, né? Então, se municípios do entorno fazem um relaxamento e o município do Rio de Janeiro não, ou ao contrário, esse fluxo de pessoas continua acontecendo. Então, a unidade de análise, quando a gente fala, não, a gente precisa baixar a curva para proteger o sistema de saúde. Primeiro, a gente precisa entender que curva é essa que a gente está falando. Essa curva está diretamente relacionada à rede de atenção. No caso das UTIs, a rede de municípios que compartilham esses recursos dentro dessa rede de atenção, né? E a gente não vê esse tipo de estratégia, esse tipo de planejamento por parte dos governantes quando se fala tanto em relaxamento quanto em intensificação de isolamento social, né? Então, o que a gente acha é que essa unidade de análise, São Paulo tem ensaiado um pouco nesse sentido, mas no final fica a cargo do prefeito tomar essa atitude. Veja só, se a gente tivesse tomado essa atitude anteriormente, os prefeitos, principalmente prefeitos de cidades pequenas, não sofreriam uma pressão tão grande do setor comercial local para fazer um relaxamento da quarentena, porque essa responsabilidade seria distribuída entre os prefeitos que fazem parte dessa rede de atenção. E isso não foi feito. Então, o que a gente percebe é que existe sempre uma transferência de responsabilização do governo federal para o governo estadual, do governo estadual para o governo municipal, e recentemente, nessa questão de reabertura ou relaxamento, sem um planejamento, sem utilizar atenção básica, como colocou o doutor Alexandre, para isolar esses casos mais graves ou antecipar o tratamento, em alguns casos para evitar óbito, né? Organização da atenção básica, sem um planejamento desse tipo, estão fazendo um relaxamento e estão transferindo essa responsabilidade agora para o cidadão. O cidadão é que tem que se cuidar, o cidadão é que tem que se virar. E, nesse sentido, os governantes estão se isentando da sua responsabilidade de estar propiciando um tratamento mais adequado para essa população. E aí, Diego, é bom você estar trazendo isso. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho, mas eu tenho muitas perguntas aqui do pessoal encaminhadas pelas nossas redes sociais. E no próximo bloco a gente vai justamente falar das formas de isolamento, enfim. Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar para conversar sobre isolamento e lockdown. Não sai daí, a gente volta num instante. O
Sala de Convidados está de volta conversando sobre coronavírus no Brasil. Conversam comigo pela internet Diego Ricardo Xavier, pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz e coordenador do Monitora Covid. Carlos Gadelha, coordenador de ações de prospecção da Fiocruz, e Alexandre Naime, chefe da infectologia Unesp. O programa de hoje foi excepcionalmente gravado e eu vou trazer as perguntas e comentários enviados para as nossas redes sociais ao longo da semana. Qual a diferença entre isolamento horizontal e isolamento vertical? E o confinamento, ou lockdown, que significa o decreto de cada uma dessas práticas na sua cidade? Desde o surgimento dos primeiros casos de Covid-19, organizações de saúde, médicos e governantes do mundo todo têm debatido sobre práticas de isolamento para conter a rápida disseminação do vírus. A Organização Mundial da Saúde defende o isolamento horizontal, ou seja, que o maior número possível de pessoas permaneça em casa, independente de pertencerem a grupos considerados mais vulneráveis. Neste caso, apenas serviços essenciais, como hospitais, farmácias e supermercados, seguem em funcionamento. Seria uma forma das pessoas se distanciarem, saírem de casa o mínimo possível e, com isso, essa medida, até quando levada a extremos, como foi necessário na Itália, na Espanha, ela, já no período de descontrole da epidemia, ela conseguiu fazer com que houvesse uma melhora, né, da situação epidemiológica e o sistema de saúde pudesse ganhar fôlego para atender as pessoas doentes. Alguns grupos propõem um outro método, o isolamento vertical. Neste caso, apenas pessoas que fazem parte de grupos de risco devem ser isoladas. Se faz a observação e monitoramento de pessoas vulneráveis, justamente as pessoas com doenças ou comorbidades de risco, mas o resto da população, que é mais saudável, jovem, e em qual esse coronavírus tem mostrado menos agressivo, com doença muito mais leve, esses teriam direito à circulação, mas com medidas de proteção. Para o toxicologista, é preciso repensar a forma como está se combatendo o vírus. Qualquer doença infecciosa de alta contagiosidade, ele só começa a diminuir a partir do momento que você tem um número suficiente de pessoas com imunidade. Como nós não temos vacina, a imunidade só pode ser pela aquisição ou pela exposição ao vírus. O especialista da Fundação Oswaldo Cruz diz que, do ponto de vista de saúde pública, o isolamento horizontal é o que tem dado mais resultado para os países na contenção do vírus. Ele reforça: o objetivo é evitar um colapso na saúde pública. As pessoas não vão morrer só da Covid, mas vão morrer de todas as doenças, porque o colapso do sistema de saúde implica em colapso do atendimento, não de uma doença específica, mas de todas as doenças, né? Então é uma situação muito grave, muito séria. Gestores de alguns estados e municípios chegaram a aplicar uma forma mais rígida de isolamento, o lockdown. A palavra inglesa, que significa confinamento, sugere um bloqueio total de uma cidade ou região. No Brasil, o lockdown chegou a ser adotado nos estados do Maranhão, Pará e Amapá, e em algumas cidades dos estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Na capital carioca, um relatório da Fundação Oswaldo Cruz foi encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro, indicando o lockdown para todo o estado. A adoção do lockdown antes teria reduzido em muito o número de casos e principalmente de casos graves, produzindo um número menor de mortes e possibilitando que o sistema de saúde estivesse melhor preparado. Mas apesar das orientações de especialistas, o lockdown não chegou a ser aplicado em todo o estado do Rio de Janeiro. Em vez disso, assim como em vários outros estados, a flexibilização progressiva foi decretada. Nós consideramos que ainda não é o momento de flexibilizar as medidas. Primeiro, nós não temos uma queda sustentada do número de casos nas últimas 2 ou 3 semanas. As tendências ainda são, de modo geral, crescentes. Segundo, o nosso sistema de saúde ainda está operando com mais de 80%
das suas capacidades em termos de demandas de leitos, UTI, ventilação mecânica e por aí vai. E terceiro, o sistema de saúde tem que ter uma ampla capacidade de vigilância, de testagem, identificação de casos, isolamento desses casos e tratamento e acompanhamento, bem como a quarentena para aqueles que tiveram expostos a essas pessoas infectadas. Então, o nosso sistema de vigilância também ainda está abaixo das capacidades necessárias. Bom, a gente conversava aqui um pouquinho antes de começar o programa, né, doutor Alexandre, quão rápido muda todo esse panorama com relação à pandemia. Às vezes eu tenho a percepção, a sensação de que esse assunto, isolamento vertical ou isolamento horizontal, foi rapidamente superado, né? O lockdown mal ficou realmente entre as conversas efetivas na gestão dessa situação e a gente já está vendo a reabertura realmente em várias cidades. E aí, para a gente poder privilegiar aqui um pouquinho as mensagens que a gente recebeu da nossa audiência, eu já tenho aqui uma pergunta para você, doutor Carlos Gadelha. A Natasha mandou para a gente pelo WhatsApp, ela pergunta o que você acha da decisão de retorno às aulas bem no início do inverno, sendo que ainda estamos numa curva ascendente de contágio. Obrigado, Natasha, pela pergunta. Eu acho precipitado. A gente não pode... Porque, na verdade, quando a gente coloca, acho que meus colegas vão poder aprofundar isso, mas quando a gente considera que tem comorbidades, como problemas cardíacos, diabetes, entre outros, mais os idosos, mais aquelas pessoas que convivem com essas pessoas que são o grupo de risco, a proporção da população é imensa, né? Pode chegar a mais de 50% se a gente considerar tanto as pessoas quanto as que convivem. Mas eu queria também avançar para a gente sair um pouco, vou brincar dessa discussão geométrica, se é vertical ou horizontal. Eu acho que a gente tem possibilidades de mobilizar, é dramático ficar em casa mais de 3 meses, psicologicamente. Então, onde é que a gente pode sair desse impasse? Pela própria saúde. A saúde, ela teve uma subtração de recursos nos últimos 3 anos, cerca de 20 milhões de reais. Se a gente faz um grande programa de investimento no SUS, que chega a 20 bilhões de reais, isso é injeção na veia para a gente gerar emprego, renda, e na saúde a gente não pode parar. Dar segurança ao profissional de saúde, um programa de treinamento. Então, a gente é tudo ou nada. Existem algumas áreas, como saúde, como alimento, como produção de produtos de limpeza e higiene, que mobilizam a economia e começam a tirar as pessoas, inclusive, do certo ostracismo, né? E uma outra questão, para ser bem preciso, a gente começar a tratar com seriedade como é que a gente dá uma certa estabilidade para os profissionais de saúde. Nós não podemos colocar o profissional de saúde em situação instável para ele correr risco e depois a gente manda ele embora. Isso não é assim que se faz. Então, temas estruturantes, como a gente ter uma política para estabilidade, para dar carreiras para a área de saúde e de geração de emprego, de qualificação em saúde, a gente sai um pouco deste impasse em que a gente tem certas atividades que precisam ser fortalecidas, né? E a saúde, ela gera muito emprego, ela gera muita possibilidade de treinamento, ela é necessária para o direito à vida, a área de alimentos também, de limpeza. Então, a gente não é que ninguém tem um compromisso em que as pessoas, tudo vai ficar parado, mas qual atividades e qual aquelas que são essenciais para o direito à vida, que já podem, inclusive, não faz sentido, neste contexto, a gente não liberar mais recursos para o SUS, para a atenção primária e para a ciência e tecnologia. Então, a gente tem um pouquinho desse debate, mas hoje, claramente, a gente tem que ser muito cauteloso, inclusive do ponto de vista econômico. Nada pior do que uma decisão errada em que a gente mostre que o país está instável, que não tem uma direção e que isso agenta um investimento público e privado no país. Soluções sólidas
são melhores, inclusive do ponto de vista econômico, do que soluções erráticas. Doutor Alexandre, eu queria que você comentasse também essa pergunta, né? É o momento de flexibilização? Você conseguiria pensar em alguma cidade no Brasil que pudesse estar nesse momento, que você concorde que esteja nesse momento de flexibilização de forma adequada? Respondendo muito claramente a sua resposta, não. Não existe, do ponto de vista de ciência, do ponto de vista de entendimento biológico, nenhuma possibilidade no momento em que a maioria das regiões, que a maioria das cidades estão na epidemia, de haver uma flexibilização. É óbvio que a resposta ela tem que ser sim regionalizada. O Brasil é um país continental, existem diferenças enormes entre o que está acontecendo no sul do Brasil, no sudeste, no norte, nordeste, centro-oeste. Portanto, realmente, há que em cada lugar ter um tipo de enfrentamento. Mas em nenhum momento esse discurso tem que ser nacional. E aí eu pego um gancho com o que o Diego falou anteriormente. Infelizmente, existiu uma pressão muito grande do governo federal, desde o início da pandemia, por um discurso de que o isolamento ele ia ao encontro, ele ia, na verdade, de encontro, ia colidir com o crescimento do país. Esse discurso, ele não é um discurso que ajuda em termos de enfrentamento de uma doença que leva a tantos óbitos contra a Covid-19. E aí, o que houve foi o enfraquecimento político dos governadores, dos poucos que tiveram coragem de fazer um enfrentamento correto. Eles foram perdendo força política e uma hora eles não aguentaram mais manter o isolamento, ainda que fossem assessorados cientificamente para isso. E aí, a hora que eles se enfraquecem, eles literalmente abrem espaço para que haja essa flexibilização, que pode sim acontecer em muitos lugares e que pode ter uma resposta bastante assertiva. Eu não gosto muito do termo flexibilizar, a questão, na minha opinião, é mais racionalizar. Nós estamos em isolamento e podemos racionalizar, em alguns lugares, atividades econômicas que são essenciais ou que são muito importantes, mas fato é que se perdeu completamente o clima para um isolamento correto no Brasil por conta da briga política que começou despertada pelo governo federal e que foi irresponsável. A resposta tinha que ser única entre o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Portanto, nós estamos no pior momento possível da pandemia como um todo no Brasil, tendo uma flexibilização péssima, com modelos que, infelizmente, nunca foram testados. Não existe nenhum artigo falando de isolamento vertical. Isso é uma invenção que muitos colocaram do ponto de vista político. O que tem é que haver uma racionalização do isolamento que é feito, em termos de permitir alguma segurança para a população. Diego, eu vou trazer para você uma pergunta que o Hamilton, que assiste a gente de Goiânia, nos encaminhou pelo WhatsApp. Ele fala o seguinte, que para o enfrentamento da pandemia, diante da difícil realidade no país, precisamos de tomadas de decisão mais rígidas para o isolamento sanitário. Como articular e mobilizar as instituições de saúde para fazer as instituições do judiciário e do legislativo agirem em defesa da vida? Eu levo essa pergunta para você porque eu acho também que com informação e dados precisos facilita bastante, né? Não só a tomada de decisões, como também a orientação. Sim, a informação, o dado, ele é fundamental para a gente saber para onde a gente está indo, né, e quais são os cenários possíveis que a gente pode estar encontrando à nossa frente. Eu queria fazer só um parágrafo que o doutor Alexandre falou. Eu concordo com ele, a questão de racionalizar essa volta a esse novo normal. E para fazer isso, eu acho que tem 3 aspectos fundamentais. A gente precisa testar mais, para a gente encontrar os casos, isolar esses casos e rastrear os contatos desses casos. Nesse sentido, quando o professor Gadelha também fala da atenção básica, nesse sentido, eu acho que é a hora que a atenção básica tem que brilhar, vamos colocar assim, né? Mas é difícil isso, porque a gente teve um processo de desmanche dessa atenção básica, né? Então, a gente precisaria fazer esse reinvestimento para que a gente consiga fazer algum tipo de racionalização ou flexibilização de forma mais segura, vamos colocar assim.
Voltando aos dados, a gente tenta criar, disponibilizar essas informações para os gestores para que ocorra essa tomada de decisão. Mas quando a gente tem essa disputa de narrativa, né, a falta de diretrizes do Ministério da Saúde, né, que apoiem as decisões dos governantes e dos municípios, quando a gente tem essa transferência de responsabilidade, fica muito difícil de se tomar uma decisão. Se fala muito em união entre as 3 esferas, mas para que ocorra essa união, a gente precisa de um plano, a gente precisa de uma estratégia. Isso não tem. A gente está voltando ao novo normal e não tem plano, não tem estratégia. Esse é o grande ponto. Se a gente tivesse um plano, e nesse sentido a regionalização do serviço de saúde ajuda a gente a entender, ao construir esse plano, a gente teria essas medidas, essas medidas seriam tomadas de forma compartilhada e de uma maneira um pouco mais correta do que está sendo feito. Porque eu insisto, o vírus, eu disse isso no vídeo, o vírus não respeita limite político-administrativo. Enquanto a gente achar que as medidas tomadas considerando esses limites, vão surtir algum efeito para a doença, a gente vai continuar errando. Agora deixa eu trazer... Eu gostaria de... Completa, por favor, doutor Carlos. De fazer um diálogo aqui com o Diego, né, com o Alexandre, né, passar para o espectador, quebrando um pouquinho aqui Por favor. Né, mas passar para o espectador que quem defende a vida também defende o emprego, defende em que o nosso horizonte é que a gente possa voltar a viver, como se falou no início, voltar a respirar, voltar a namorar, voltar a se encontrar com os amigos. Né? A gente não pode cair, e aí eu acho que é fundamental apresentar os horizontes. Né? Então, hoje tem que ser claro, a gente não está no momento ainda de uma volta das atividades, mas este momento de contenção, de racionalização, eu acho importante essa ideia que o Alexandre nos trouxe aqui, ele é um momento que vai nos permitir um crescimento e uma volta muito mais sólida. E o sistema de ciência e tecnologia, eu até me revolto um pouco com a questão do novo normal, nós vamos construir este novo normal, para a gente poder voltar a ter alegria, voltar a ter sociabilidade, voltar a ter saúde e qualidade de vida, saúde na ausência de doença, para a gente voltar a ter qualidade de vida. Mas hoje a gente... Então, eu acho que também a bola tem que vir um pouco para o nosso campo, para a gente oferecer horizontes. Né? Não é apenas sair dessa dicotomia, fica ou sai de casa. Fica. Claramente, hoje temos que ficar em casa, temos que ter uma política horizontal, uma política de distanciamento social, mas isso é parte de um horizonte de retomada da vida. E a gente tem que dizer isso. Né? E aí eu estou dando algumas pistas como esse horizonte pode ser retomado a partir do próprio bem-estar, da própria questão investimento na saúde, na alimentação, no treinamento, na qualificação das pessoas. Temos um belo programa de investimento que a gente pode fazer num prazo muito curto. E aí eu acho que tem que ter uma certa convergência da sociedade brasileira para a gente levar adiante uma estratégia de saída que permite brilhar o olho das pessoas, mesmo quando elas estão em casa, sabendo que hoje é a medida mais responsável, mas que elas têm saída e que têm horizonte. Eu acho que é fundamental, dialogando aqui com meus colegas, para também não passar para o espectador que apenas assim, existe a turma que é contra sair, que é contra emprego, que é contra... Não é isto. É que nesta fase atual, a estratégia é melhor para voltar à alegria, para voltar a viver, para voltar ao convívio, para voltar ao emprego, é a gente ter um cuidado muito grande e manter o distanciamento social. E resta saber até se a sociedade mesmo vai se sentir tranquila em sair nesse momento, né? Verificando também uma ascendência no número de mortos aí. E aí eu tenho aqui mais uma pergunta para você, doutor Alexandre. O Rogério pergunta pelo WhatsApp do Rio de Janeiro se ivermectina cura. E eu queria emendar mais uma também para a gente poder aproveitar o nosso tempo. Uma outra pergunta de Ricardo Bittencourt. Ele pergunta se as vacinas produzidas em Oxford, que dizem ter alcançado um estágio 3 de testes e serão testadas em 2.000 voluntários no Brasil, um experimento coordenado pela Unifesp, é segura mesmo para ser testada justamente na linha de frente de cuidadores da saúde, médicos e enfermeiros? Então vamos começar a responder essa pergunta, vamos dividir ela em duas. Primeiro a parte de tratamento específico, segundo a parte de vacina. Então, para que uma droga, para que uma medicação seja usada contra qualquer patógeno, vírus, bactéria, fungo, tanto faz, ou para qualquer doença, nós temos várias etapas dentro da pesquisa clínica.
E uma das etapas principal é uma coisa que a gente chama ensaio clínico randomizado. O que é isso? Eu tenho uma doença nova, por exemplo, a COVID, e eu vou testar várias medicações que o indivíduo vai tomar. Eu tento, com essa medicação, evitar que ele vá para internação ou que ele vá a óbito, são os 2 desfechos que a gente chama. E metade do grupo recebe a medicação X, que pode ser, por exemplo, como o colega colocou aí, o ouvinte perguntou, ivermectina ou hidroxicloroquina ou qualquer coisa que vocês queiram testar. E um outro grupo, o mesmo número de pacientes, recebe placebo. Não existe nenhuma medicação que tenha resultados em ensaios clínicos randomizados, principalmente aqueles que são duplos cegos, que o indivíduo não sabe se está tomando a medicação ou o placebo. Não existe nenhum estudo mostrando eficácia de nenhum fármaco. É óbvio que existem muitos estudos em andamento. Nós aqui da Unesp, por exemplo, testamos a própria hidroxicloroquina contra placebo para evitar formas graves. A gente está vendo se isso funciona ou não e não temos nenhum resultado ainda disponível. São 1.300 pacientes que estão sendo avaliados em todo o Brasil. Tem alguns estudos acontecendo com ivermectina, nitoxamida, tem várias linhas de frente, alguns antivirais que o pessoal conhece, o Remdesivir. Fato é que, fora do contexto de pesquisa clínica, não há benefício em que se use nenhuma dessas medicações, pois não há nenhum indício de eficácia. Mesmo em uso compassional, vamos dar porque não tem nada o que fazer. Nesses pacientes mais graves, a gente sabe que principalmente as medicações não funcionam. Por isso que a Sociedade Brasileira de Infectologia, todos os órgãos científicos mundiais se apoiam nessa premissa de que não há benefício no momento em qualquer estratégia terapêutica. Passando agora para a questão da vacina. A mais avançada, que é o que ela está em fase 3, vai entrar em fase 3, que é o uso justamente nessa questão que eu falei, a vacina versus o placebo. Eu tenho que pegar uma população que tem mais risco de infecção, e no caso não há população em maior risco do que os próprios profissionais de saúde, para que eu possa realmente ver se essa pessoa vai se infectar ou não. Não adianta nada eu vacinar neste momento, se eu não conheço a eficácia da vacina, uma população, por exemplo, de uma casa de longa permanência de idoso que está isolada, que ninguém visita, que está todo mundo tendo muito cuidado, porque são nossas joias, né, nosso bem precioso, esses idosos. Então eles ficam lá guardadinhos. O que adianta eu vacinar se a chance de infecção deles é muito pequena porque eles estão isolados? Eu tenho que pegar quem está na linha de frente. Então, inclusive nós aqui também estamos candidatos a participar desse estudo e queremos eu mesmo participar porque eu sei que eu vou ser exposto. E aí eu posso verificar se eu vou estar protegido ou não usando a vacina ou em comparação com o placebo. Essa é a explicação. Ótimo, doutor Alexandre. E, Diego, trazendo aqui para o que a gente tem percebido, já que a gente está falando de ciência, né, e nada mais importante nesse momento do que se embasar e se apoiar na ciência, o que o Monitora Covid pode nos dizer a respeito da prática do isolamento ou não isolamento e reabertura? Bom, então, a questão do isolamento, a gente tem verificado nos indicadores, né, de aumento de casos e doenças que ela tem o efeito, sim, e é a medida mais adequada que a gente tem no momento. Fazer o isolamento social e evitar o contágio e aceleração dos casos e óbitos, né, pensando no nosso sistema de saúde. O Brasil perdeu uma oportunidade de ter feito um enfrentamento à Covid de maneira muito mais adequada. A doença chegou aqui depois. Então, veja só, a Itália, o Brasil hoje está no dia 106 da epidemia. Os Estados Unidos estão no dia 138 e a Itália no dia 131. A Itália reabriu no dia 115 da epidemia. A gente poderia ter esperado, pensando no cenário da Itália, a gente poderia trabalhar com vários cenários, a gente poderia ter esperado a reabertura lá, observado o que estava acontecendo na Itália e acertar em cima do que eles erraram e não errar no que eles erraram. A gente tinha esse privilégio de observar o que estava acontecendo no resto do mundo para tomar as nossas atitudes, mas a gente perdeu tempo com troca de ministros, com a disputa de narrativas, até com medicações, como o doutor Alexandre colocou, que não existe benefício comprovado cientificamente. A ciência se apoia em fato e não em opinião. O que a gente teve foi uma inversão nesse processo epidêmico. Muitas opiniões tentando construir fatos que depois não vão sendo comprovados com trabalho científico.
né? Então, a gente poderia, sim, esperar, no mínimo, até o dia 115 da epidemia. Pegando como exemplo, a gente poderia trabalhar com outros exemplos, com outros cenários, com outros países. E, nesse sentido, é assim que a nossa plataforma tenta trabalhar. A gente poderia ter esperado e ver o que está acontecendo nesses outros lugares para a gente retornar ou não. Nessa semana, a Itália voltou a registrar casos, né? Então, eles tomaram as medidas adequadas para fazer esse relaxamento ou não? O que a gente poderia fazer para tá pensando em fazer esse relaxamento ou não? Então, estratégia, plano, planejamento, uma linguagem única que não confunda a população, os dados transparentes, tudo isso colabora para que a gente faça um enfrentamento adequado do problema. Se isso falta em algum aspecto, a gente acaba perdendo, né, para a epidemia. E é o que a gente tem visto até agora. Ela está avançando com força, os óbitos e os casos, provavelmente o Brasil vai ultrapassar o número de óbitos do Reino Unido e a gente vai ficar, já estamos, né, numa situação que beira o caos. Doutor Gadelha, a gente está caminhando para o final do programa e eu tenho aqui uma pergunta do Rodolfo Zimmer pelo Instagram, que eu acho que é uma pergunta de $1 milhão, excelente para a gente encerrar o programa. Ele pergunta como o senhor vê a saúde no Brasil pós-pandemia. Olha, a visão, assim, eu sou da área de prospecção. Aliás, Fiocruz, né, como uma instituição que tem tanto respeito e tão querida, né, patrimônio da sociedade brasileira, ela tem a missão de dar esta narrativa e dizer que ninguém é a favor das pessoas não voltarem à vida. A gente só tem que voltar de modo cientificamente baseado nos dados, e ao mesmo tempo dar condições para a população poder voltar à vida, né? E eu digo, o futuro não está dado, o futuro vai ser construído pela gente. Eu acho que a pandemia mostra a importância decisiva de investir no SUS, na atenção básica, na produção nacional. Um país sem produção nacional não tem acesso universal. Você está lá na sua comunidade, que vai precisar de um tratamento, de uma vacina, saiba, tem que ter no país. Ela é central. A vacinação que permite que a sua criança não tenha pneumonia, não tenha meningite, a sua pré-adolescente possa se proteger de HPV, agora tomaram vacina para gripe, elas dependeram de produção nacional. Então, a pandemia mostra que a gente tem que ter SUS forte e produção nacional forte. Então, o futuro nós temos que construir juntos. A pandemia mostrou o problema. A gente investir em atenção básica, investir no SUS, investir na ciência e tecnologia e na produção nacional. O futuro a gente vai ter que construir junto. Eu acho que esse momento de debate, como o do Canal Saúde, é para dizer, população, telespectador, acredita que, olhando a ciência e pessoas que estão comprometidas com a saúde pública, a gente não quer só apenas paralisar tudo. A gente quer dar uma alternativa para o desenvolvimento. E o SUS é um investimento central para que a gente tenha o direito à vida e para que a gente volte a ter alegria. A gente gosta disso. Ficar hoje, ter o distanciamento social, mas com uma estratégia de saída, é elemento absolutamente central. E nós não vamos esperar que caia do céu o novo SUS, o novo sistema produtivo. A gente vai ter que construir isso junto. A política, com P maiúsculo, né, a instância coletiva, o papel do Estado na articulação com a sociedade, ganha centralidade. Mostrou que quem tem Estado fraco não consegue fazer políticas para a gente sair desse impasse que a gente tem. Fortalecer o planejamento, a visão de longo prazo e uma articulação com a sociedade que envolva as pessoas, que envolva os segmentos sociais e que envolva o setor produtivo para a gente entender e investir no SUS e no desenvolvimento. A gente pode construir, eu tenho certeza que a gente pode construir isso. Muito obrigada, doutor Gadelha, e com essa sua fala eu concluo a nossa conversa de hoje. Muito obrigada, doutor Gadelha, doutor Alexandre, Diego, pela participação de vocês aqui hoje. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje. Se cuida, fica em casa, essa é a recomendação que a Fiocruz faz e não esquece que vai passar. Se quiser rever ou compartilhar esse programa, ele fica disponível no site do Canal Saúde. A gente se vê de novo na próxima semana. Até lá!